dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. E aí, Miriam? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Miriam. Bom, Miriam, movimentos fortes no mercado por causa de uma ação do governo Trump. Procuradores abriram uma investigação de atuação do Banco Central lá deles, que chama Federal Reserve, o Fed. E o presidente do Banco Central, o Jerome Powell, disse que oficialmente a investigação tem a ver com a reforma do prédio do Banco Central lá em Washington, né? E a reforma do prédio do Fed lá em Washington, que segundo o Trump é uma reforma luxuosa, que gasta muito dinheiro e tal, entende? Mas o Jerome Powell publicou imediatamente um vídeo dizendo que não é nada disso, que na verdade não é sobre o prédio, não é sobre o que ele tem dito, mas é sobre a independência do Banco Central, Miriam. Pois é, exatamente. Foi apresentado aos procuradores do Distrito de Colômbia e a pessoa que comanda é uma pessoa indicada política. E ela tinha um programa, Jeanine Pirro, tinha um programa na Fox News e foi escolhida pelo Trump como attorney desse distrito. Então, portanto, é uma pessoa ligada a Trump que inicia esse processo. É importante saber isso. E segundo, ouvir o Powell, porque ele disse no vídeo com todas as palavras, né? Isso diz respeito a se o Fed poderá continuar a definir taxas de juros com base em evidências e condições econômicas, ou se em vez disso a política monetária será direcionada por pressão política ou intimidação. Então, claramente, isso é uma intimidação por parte de Trump. Ele é assim, ele faz isso, ele intimida as pessoas o tempo todo, quaisquer que sejam, quando não seguem o que ele quer. E desde o começo do governo, na verdade, desde antes da campanha, ele falava que ele tinha que parar de reduzir juros no governo anterior. Depois, quando chegou esse governo dele, em janeiro do ano passado, há um ano, ele começou a pressionar, e mais do que pressionar, ele começou a ofender, a insultar o presidente do Fed, né? E ele fez vários tipos de pressão, e o Fed fez o que achava que tinha que fazer, segurou a taxa de juros quando achava que havia sinais claros de pressão inflacionária e depois reduziu quando essas pressões cederam. Então fez tecnicamente, né? E aí, então, é muito óbvio que esse movimento é um movimento para pressionar o Fed a seguir o que o executivo quer, o presidente quer. Então, isso é inédito na história do Fed, que tem, né, um dos mais tradicionais bancos centrais com uma forte independência e sempre foi considerado um exemplo para outros bancos centrais. É para lá que nós olhamos quando fizemos aqui a nossa independência do Banco Central. E de exemplo ele passou a ser passou a ter esses sinais terríveis, né, de pressão política. E aí o Jerome Powell também disse que ele tem profundo respeito pela democracia, pelo Estado de Direito, e disse que nem o presidente do Fed está acima da lei. Ele não quer estar acima da lei. Mas esse tipo de ação é sem precedentes e deve ser vista no contexto mais amplo das ameaças da administração e da pressão contínua do governo. Então é isso, não é por acaso, não é em relação à reforma. A reforma foi uma reforma que teve um gasto importante, 2,5 bilhões de dólares, mas ele prestou contas disso e disse que estava disponível para prestar todas as contas ao Congresso, Sardenberg, mas isso assusta de fato, porque tudo que está acontecendo a gente não esperava que acontecesse, que o Fed fosse ser submetido a esse tipo de pressão por parte do presidente, usando a estrutura criminal do Estado
do Estado americano contra o presidente do Fed para tentar forçá-lo ou puni-lo por não ter obedecido o Donald Trump, Sardenberg. Exatamente. E pensar, né, Miriam, que quem nomeou o Powell para presidente do Banco Central foi o próprio Trump, né, naquele primeiro mandato dele. Pois é, que engraçado, né? Porque ele foi escolhido pelo Trump, ele foi reconduzido, né, pelo Joe Biden e aí o Trump volta, ele está ainda no poder e ele começa a pressionar. Queria que ele se demitisse, que ele renunciasse, e aí ele não renunciou, disse que sairia no dia do fim do mandato. Vai ser esse ano. Então você imagina, ele escolherá alguém que vai obedecer às suas ordens. É isso que o Trump vai fazer. E isso quebra a confiança no Fed, no Banco Central Americano, que sempre foi sólida, uma das mais sólidas do mundo. É assustador o que está acontecendo lá e em outros lugares, né? Também aqui o nosso Banco Central sob uma pressão também inesperada, mas é o maior emissor do mundo, enfim, a moeda de referência, enfim, é tudo que o dólar é, né? E também sendo esse Banco Central tão tradicional, tão sólido, de repente, pressionado pelo Donald Trump. A ver como anda isso. Miriam Leitão, obrigado, Miriam, até amanhã. Até amanhã. Até.